Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mateus 13, 7. E o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus 13, 22. Lembrem-se, em primeiro lugar, de que era a mesma semente em todos os casos. Lá ela produziu 30 por 1. Era a mesma semente que foi perdida em vocês. Em um caso ainda melhor, a semente produziu 100 por 1. Era precisamente o mesmo trigo com o qual o seu campo foi semeado. O semeador foi ao celeiro do seu mestre e toda a sua semente veio de lá. Como é que em seu caso ela foi toda perdida? Se houvesse 2 evangelhos, poderíamos esperar 2 resultados sem culpa no solo que falhou. Mas com muitos de vocês a quem falo, houve apenas um evangelho ao longo de toda a vida de vocês. Vocês têm frequentado esta casa de oração onde nunca mudamos nossa semente, mas continuamos a semear a única verdade eterna de Deus. Muitos trouxeram fruto e 100 por 1 da semente que foi espalhada amplamente a partir deste púlpito. Eles não ouviram mais do que vocês ouviram, mas como eles a trataram muito melhor do que vocês fizeram. Quero que vocês considerem isso. Quão cheia de sarças e espinhos deve estar sua mente para que o evangelho que converteu sua irmã ou amigo nunca tenha tocado você verdadeiramente. Embora vocês sejam nominalmente crentes na palavra de Deus, ela nunca os afetou de tal maneira a torná-los graciosos e santos. Vocês ainda são apenas ouvintes. Como isso é possível? A culpa não está na semente, pois é a mesma que tem sido tão útil para outros. Vocês ouviram o evangelho com prazer. Ouviram, vocês dizem, ouvi quando era criança. Sua mãe os trouxe à casa de Deus em seus braços. Vocês ouviram e ainda ouvem, embora seja como uma música antiga para vocês. Mas será que é só isso? Estou muito grato porque vocês ouvem o evangelho, pois espero que um dia Deus o faça crescer em vocês e produza frutos. Mas ainda há uma grande responsabilidade sobre vocês. Pensem em como vocês foram favorecidos, como vocês responderão por esse privilégio se o negligenciarem e tornarem-no inútil por meio desse descaso. Queridos ouvintes, se vivêssemos no coração da África e morrêssemos sem crer em Cristo, de qual nunca ouvimos falar, não poderíamos ser culpados por isso. Mas aqui estamos no coração de Londres, onde o evangelho é pregado em todas as nossas ruas, e nosso sangue estará sobre nossas próprias cabeças se perecermos. Vocês pretendem descer ao inferno? Estão tão desesperados a ponto de ir para lá vestidos com o traje dos cristãos? Se vocês persistirem em arruinar suas almas, meus olhos os seguirão com lágrimas. E quando não puder mais avisá-los, chorarei em lugares secretos por causa de sua perversidade. Aqueles descritos em meu texto não eram apenas ouvintes, mas, em certa medida, aceitaram a boa palavra. A semente caiu não apenas sobre essa terra, mas dentro dela, de modo que começou a crescer. É verdade que vocês não recusam o evangelho, nem levantam disputas a respeito dele. Fico feliz que vocês não tenham dificuldades com a inspiração das Escrituras, com a divindade de nosso Senhor ou com o fato de sua expiação. Vocês não se confundem com o pensamento moderno, mas afirmam sua crença no antigo e eterno evangelho. Até aí tudo bem, mas o que devo fazer com o estranho fato de que a aceitação da verdade não tem efeito sobre vocês? É um caso muito lamentável, não é? Que um homem deva acreditar que o evangelho é verdadeiro e, no entanto, viver como se fosse uma mentira. Se é a verdade, por que vocês não lhe obedecem? A pessoa sabe que há uma expiação pelo pecado, mas nunca confessou seu pecado verdadeiramente e aceitou o grande sacrifício. Essas grandes verdades que circundam a cruz como uma coroa de estrelas, ele viu sua beleza e desfrutou de seu brilho, mas nunca permitiu que sua luz entrasse em seu coração e encontrasse reflexo em seu caráter moral. Isso é maligno, apenas maligno. Se vocês acreditam na verdade, o que fazem além do diabo?
Não, vocês estão atrás dele, pois ele acredita e treme, e vocês não foram tão longe a ponto de tremer. Deveria ser assim, que cada grande verdade acreditada influenciasse a mente, dirigisse os pensamentos e moldasse a vida. Esse é o fruto natural de grandes verdades espirituais. A doutrina da graça, quando toma posse da mente e governa o coração, produz os resultados mais puros. Mas se for mantida na injustiça, é uma maldição em vez de ser uma bênção ter um conhecimento intelectual. Não é uma coisa terrível acreditar na revelação de Deus sem receber o Espírito de Deus? Isso é como aceitar um poço, mas nunca beber da água. Aceitar o trigo no celeiro e, ainda assim, morrer de fome. Deus tem misericórdia dos possuidores de uma fé morta. A semente espalhada em meio aos espinhos vive e continua a crescer. Acontece também de o evangelho da verdade divina crescer na mente de muitos homens, passando a compreendê-lo melhor, a defendê-lo com maior vigor e a falar sobre ele com maior fluência. Além disso, chega a influenciá-los de algum modo, pois abandonam alguns dos seus vícios. Tais pessoas são uma imitação razoável dos verdadeiros crentes. Pode-se até divisar o possível surgimento de uma baga ou uma espiga. O talo ultrapassou os espinhos, já mostrando a ponta e dando esperança de que a planta renda frutos. Mas aproxime-se da baga ou da espiga que nasce e sinta nas mãos. Tem casca, mas nada dentro dela. Há todo um preparo para o trigo germinar, mas não há de dar grãos. Gostaria de falar especialmente àqueles aqui presentes que talvez tenham sido até batizados e que são membros de igrejas e lhes fazer uma ou duas perguntas. Não acreditam que haja uma profusão de profissões de fé vazias hoje em dia? Não creem que muitos têm um nome pelo qual viver, mas que continuam mortos? Sim, vocês certamente responderão. Tem um vizinho que julga encaixar-se em tal situação. Mas será que outro vizinho não poderia dizer o mesmo de você? Não seria apropriado fazer tal pergunta sobre você mesmo? Você de fato crê no Senhor Jesus? Estará verdadeiramente convertido do pecado e do egoísmo? Volte seus olhos para o seu próprio interior. Examine seus próprios atos e julgue sua condição por este exame. Ponha-se sob a lente. Ó meu Deus, ser um pastor de ovelhas para os outros, estando eu mesmo perdido? Que nenhum diácono, presbítero ou membro da igreja tenha de dizer isso de si mesmo. Se você ensina na escola dominical, o que irá ensinar se você mesmo não sabe? Pretende ir a uma reunião para falar sobre conversão, mas como irá incentivar as pessoas a experimentar algo que você jamais experimentou? Irá? Não é de uma boa pregação que vocês precisam, mas de um exame de consciência. Um exame profundo não faz mal algum ao são e pode abençoar o enfermo. Senhor, que eu saiba o que há de pior em mim. Eis uma de minhas orações mais frequentes, e eu a recomendo a você. Eis então um resumo sobre a semente. Era uma boa semente, foi semeada, recebida pelo solo, cresceu e trazia boas promessas, mas no fim se mostrou infrutífera. Não há dúvida de que existem verdadeiras multidões que recebem o cristianismo, tornam-se frequentadores de um local de adoração e agem com honestidade e caráter moral, sem contudo que Cristo esteja de algum modo nessas pessoas, sendo a ele reservado nelas um posto secundário relativo à afeição. Esse frágil rebento fica tão encoberto por um trançado de espinhos e é tão sufocado que dele nada resulta. A crença desses indivíduos é enterrada sob o mundanismo. Triste é o seu fim. Que o Deus de misericórdia nos salve de tal destino. Agora, em segundo lugar, gostaria de falar um pouco sobre os espinhos. Eles são descritos por Mateus como as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas. Lucas acrescenta, e os prazeres desta vida. E Marcos menciona ainda os desejos de outras coisas. Suponho que o semeador não tenha visto nenhum espinho quando lançou o punhado de grãos. Todos haviam sido escondidos ao nível da superfície. Ele provavelmente esperava que fosse todo bom solo e, portanto, semeou sem suspeitar que os espinhos estavam em posse. Observe bem que os espinhos são naturais ao solo. Desde a queda, esses são os filhos primogênitos da terra. Qualquer mal que atrapalhe o evangelho não é de modo algum algo extraordinário. É o que devemos esperar entre seres humanos caídos. A graça é uma planta exótica, os espinhos são naturais. O pecado está muito à vontade no coração humano e, como uma erva daninha, cresce rapidamente.
Se vocês desejam ir para o céu, eu poderia levar um pouco de tempo para mostrar o caminho e precisaria instigá-los à diligência. Mas se vocês necessariamente devem ir para o inferno, bem, o caminho para a destruição é fácil. É apenas uma pequena questão de seguir em frente e tocar a vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Coisas más são coisas fáceis, pois são naturais à nossa natureza caída. Coisas certas são flores raras que precisam ser cultivadas. Se algum de vocês está sendo prejudicado pelas preocupações do mundo, ansiedades e pela ilusão das riquezas, eu não fico surpreso. É natural que seja assim. Portanto, estejam atentos a esses males. Eu peço que vocês digam a si mesmos: bem, há algo no discurso deste homem. Ele é muito lento e monótono, mas ainda há algo no que ele diz. Eu posso, afinal, estar tolerando esses espinhos em meu coração que matarão a boa semente, porque sou de mesma natureza e fraqueza que outros homens. Eu imploro que vocês olhem para si mesmos, para que não sejam enganados no final. Os espinhos já estavam estabelecidos no solo. Eles não eram apenas habitantes naturais do solo, mas estavam enraizados e fixados nele. Nossos pecados dentro de nós reivindicam a propriedade de nossas faculdades e não a cederão se puderem evitar. Eles não darão lugar ao Espírito Santo, à nova vida ou às influências da graça divina sem uma luta desesperada. As raízes do pecado percorrem todo o nosso ser, agarram-no com uma força maravilhosa e mantêm essa pegada com uma tenacidade incrível. Ó, meu querido ouvinte, quem quer que você seja, você é uma criatura caída. Se você fosse o próprio Papa ou o presidente dos Estados Unidos ou a rainha da Inglaterra, seria verdade que você nasceu no pecado e foi formado na iniquidade. E seu coração não regenerado é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente perverso. A igreja estabelecida da cidade de Mansoul, Alma Humana, da obra de John Bunyan, tem o diabo como seu arcebispo. O pecado cercou nossa natureza como uma sucuri envolve sua vítima. E quando mantém sua presa por 20, 40 ou 60 anos, espero que você não seja tão tolo a ponto de pensar que as coisas santas facilmente terão o domínio. Nossa natureza má é radicalmente conservadora e tentará esmagar qualquer tentativa de revolução pela qual a graça de Deus deve reinar por meio da justiça. Portanto, vigiem e orem para que a tentação não sufoque o que é bom em vocês. Vigiem com fervor, pois a graça é uma planta delicada em um solo estrangeiro, em um clima não congenial, enquanto o pecado está em seu próprio elemento e está profundamente enraizado no solo. Vocês sabem porque tantos cristãos professos, nominais, são como o solo cheio de espinhos? É porque processos foram omitidos que teriam ido longe para alterar a condição das coisas. Era a responsabilidade do lavrador arrancar os espinhos ou queimá-lo no local. Há anos, quando as pessoas se convertiam, costumava haver algo chamado convicção de pecado. O grande arado do sofrimento profundo da alma era usado para cavar profundamente na alma. O fogo também ardia na mente com calor excessivo, à medida que os homens viam o pecado e sentiam seus resultados terríveis. O amor por ele era queimado neles. Mas agora somos bombardeados com exibicionismo sobre salvações rápidas e tomadas de decisão meramente sentimental. Quanto a mim, acredito em conversões instantâneas e fico feliz em vê-las, mas fico ainda mais feliz quando vejo um trabalho completo da graça, um profundo senso de pecado e um ferimento eficaz pela lei. Nunca nos livraremos dos espinhos com arados que arranham a superfície. Os campos que crescem o melhor milho são os que são melhor arados. Os conversos provavelmente durarão quando os espinhos não puderem brotar porque foram arrancados. Querido ouvinte, você está passando por uma convicção de pecado muito intensa hoje? Agradeça a Deus por isso. Você está em terrível aflição e angústia? Não pense que uma calamidade aconteceu a você. Que Deus mesmo continue a arar você e, em seguida, semeá-lo. E faça uma obra segura em você pelos anos vindouros. Portanto, você vê que esses espinhos eram nativos e estabelecidos. E teria sido bom tê-los arrancado. Os espinhos estavam destinados a crescer. Há uma terrível vitalidade no mal. Primeiro, os espinhos enviaram alguns brotos minúsculos. Esses brotos se ramificaram e mais vieram para fazê-los companhia, até que o milho ficou como uma coisa solitária em um matagal de espinhos e foi cada vez mais dominado e obscurecido por eles.
Os espinhos aspiraram a supremacia e logo a obtiveram. Feito isso, eles começaram a destruir o milho. Eles o bloquearam, o afastaram, e alguns dos brotos de espinho se enrolaram ao redor dele e seguraram o milho pelo pescoço até que ele fosse sufocado. Os espinhos sugaram todo o nutriente do grão e ele fica faminto, pois há apenas uma certa quantidade de alimento no solo. E se os espinhos o têm, o milho deve ficar sem ele. Há apenas uma certa quantidade de pensamento e energia em um homem, e se o mundo o consome, Cristo não pode tê-lo. Se nossos pensamentos se ocupam com preocupações e prazeres, não podem ser fervorosos em relação ao verdadeiro evangelho. Não está claro? É assim que esses espinhos servem o grão. Eles o cercam devorando seu alimento e o sufocam impedindo o ar e o sol. E a pobre coisa fica encolhida e fraca e completamente incapaz de produzir o grão que o semeador esperava dela. Assim acontece com muitos cristãos professos. Eles são a princípio mundanos, mas não muito mundanos. São relativamente religiosos, embora de forma alguma muito zelosos. Buscam os prazeres do mundo, mas não tanto quanto outros que poderíamos mencionar em nossa cultura. Mas muito em breve os espinhos crescem e fica duvidoso quem vencerá, o pecado ou a verdade, o mundo ou Cristo. Não pode haver dois senhores, e neste caso é especialmente impossível, pois nenhum dos poderes em conflito tolerará um rival. O pecado brotou de uma linhagem real, embora maligna, e se está no coração, lutará pelo trono. Assim aconteceu que o joio, sendo tolerado, sufocou a boa semente. Permitam-me agora descrever os espinhos. Reunindo Mateus, Marcos e Lucas, percebemos haver 4 tipos de espinhos. O primeiro é chamado os cuidados deste mundo. Obviamente, não se relaciona somente aos pobres, mas a todas as pessoas que cultivam a ansiedade no que tange às necessidades temporais. Como poderei me vestir? O que terei amanhã para comer? Com que recursos poderei continuar vivendo? Questões sombrias como estas afligem muita gente. Esta ansiedade aflige até ricos e abastados. Como posso ganhar mais? Quanto devo investir? Como poderia continuar a enriquecer e progredir? E assim por diante. É para estes pecados da época que somos alertados. Cada época tem sua inquietação característica. Não a inquietação por Deus, pois este não é um anseio de uma época específica. A ansiedade de uma época é sempre alguma vaidade, e tendo como sentimento duradouro a ambição de ser igual ou mais que os outros, ser respeitável, manter as aparências. Assim é o cuidado que, no caso de muitos, rói como um câncer. Os cuidados excessivos deste mundo tornam as cabeças grisalhas e causam rugas de preocupação. Se deixarem crescer na alma, acabam sufocando sua fé. Não é possível voltar-se para Deus e o diabo ao mesmo tempo. Mas temos de cuidar das coisas, podem alegar. Sim, mas há cuidados que são sadios e prósperos, e anseios que para nada contribuem. O tipo de cuidados sadios e prósperos é o que se pode sentir por Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. São cuidados impróprios àqueles que não se voltam para Deus e sustentam a si mesmos. Tenha muita atenção para com a ansiedade, pois ela acaba por atingir o âmago de sua fé. Já outras pessoas sentem a sedução das riquezas. Nosso Senhor não fala simplesmente de riquezas, mas a sedução das riquezas. Ambas, na verdade, aumentam ao mesmo tempo. As riquezas exercem sempre e cada vez maior sedução. Enganam as pessoas que as obtêm, pois o discernimento pouco funciona quando há perspectiva de ganho diante de uma pessoa. O tinido irresistível de uma suposta moeda de ouro ou do poderoso dólar exerce enorme influência no ouvido humano. As pessoas acham que serão perdedoras se escolherem a integridade moral e por isso tomam o caminho duvidoso, passando a velejar a favor do vento ou a especular como se tudo fosse um jogo. Jamais admitiriam adotar esse modo de agir se a esperança de ganho fácil não os enganasse. Jamais nossa linha de conduta deve se pautar pelo ganho ou pela perda. Façam o que é correto, mesmo que desabe o céu. Não optem pelo mal, ainda que um reino inteiro seja a recompensa por fazê-lo. As pessoas acorrem ao livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, e ali, embora sendo um livro maravilhoso, encontram leis que acreditam ser tão fixas e inalteráveis quanto a lei da gravidade.
Levadas pela sedução das riquezas, então, fazem dessas leis uma desculpa para oprimir os pobres. São capazes de levar seus semelhantes até a borda de um precipício e atirá-los para baixo, fazendo-os em pedaços, afirmando ser o resultado natural da lei da gravidade. Claro, a lei da gravidade opera friamente, sem qualquer remorso. Assim também a lei da oferta e da procura. Mas nenhuma das duas devemos usar como desculpa para a crueldade para com os pobres e necessitados. Não obstante, muitos o fazem, e tudo por causa da sedução das riquezas. As riquezas são enganadoras quando obtidas porque fazem surgir no homem vícios e erros que nem suspeitava existir. Um homem que se orgulha do seu dinheiro, ainda que pense ser humilde, age como se tivesse construído a si mesmo e venera o ser que o criou, ou seja, ele mesmo. Em seu coração imagina: sou uma pessoa importante. Cheguei a Londres com meia libra no bolso e hoje posso até comprar toda uma rua de casas. As pessoas, infelizmente, respeitam e adulam alguém assim, ainda que ela tenha feito sua fortuna através de práticas escusas. Pouco importa de que jeito você ganha dinheiro atualmente. Ganhe dinheiro e terá muitos e muitos admiradores. E a sedução das riquezas permitirá que você possa endeusar a si próprio. Com o orgulho vem o desejo de vícios e más companhias. E a fé, se é que existia, é severamente atingida. Quase sempre surge na mente a idolatria pelo mundo e seus tesouros. Não amo o dinheiro, diz alguém. Sei perfeitamente que não é o dinheiro a origem de todo o mal, mas o amor a ele. Exato, mas tem certeza de que não o ama? Seus pensamentos se voltam demasiadamente para ele. Você o trata com muita afeição e intimidade e até considera difícil gastá-lo. Ainda é mais difícil para você usá-lo no reino de Deus e na propagação da verdade. Não pretendo acusá-los, mas gostaria que estivesse ciente de que as riquezas penetram no coração muito antes de ele se dar conta disso. Pode-se perceber o fascínio de alguém pela riqueza, observando-se as desculpas que dá para justificar seu enorme lucro e não empregar um centavo que seja na causa de Deus. Tais pessoas estão sempre pretendendo fazer um bem maior com ele. Conseguem ouvir o diabo gargalhando? Não estou falando dos irmãos dessa congregação que de fato realizam grande bem com os recursos de que dispõem. Falo daqueles que vivem apenas para acumular riquezas, alegando que um dia farão coisas boas com elas. Apenas alegam. Passarão disso? Temo que, quanto a isso, muitos ricos enganam a si mesmos. Continuam acumulando recursos sem jamais usá-los. Parecem só produzir tijolos sem jamais construir. Ao final, tudo o que conseguirão é uma nota no Daily Street London News dizendo que eles morreram valendo muito. Ó senhores, como podem ficar contentes sabendo que suas pretensas boas ações são assim sufocadas? Assim que a sedução das riquezas toma conta do solo, sufoca a boa semente. Quem for fiel no pouco, será fiel no muito. Se no pouco você não é fiel, como será no muito? Não é possível que alguém possa ansiar por ganhar, aumentar os ganhos e chegar a ser milionário ao mesmo tempo que almeja servir verdadeiramente ao Senhor Jesus. Enquanto o corpo enriquece, a alma empobrece. Lucas acrescenta outro tipo de praga, os deleites desta vida. Estou certo de que este espinho tem ampla atuação nos dias de hoje. Nada tenho contra a recreação adequada. Certas formas de recreação são úteis e necessárias, mas é um tanto perverso se a diversão se torna a principal ação em uma vida. A diversão deve ser usada para nos fazer bem como remédio, jamais como alimento. Alguns passam todo o tempo que têm, desde o raiar do dia ao cair da noite, entregues à frivolidade, ou o mais que acaso realizam tem o objetivo único de prover os meios necessários para usufruir de mais prazer. Isto é simplesmente abominável. Muitos já tiveram aniquilados eventuais pensamentos santos e determinações de graça divina por causa de divertimento perpétuo e excessivo. O assim chamado prazer torna-se então assassino da consciência. Vivemos a era da diversão excessiva e todos a desejam, como um bebê anseia o chocalho. Nos tempos mais sóbrios de nossos pais, tinha-se o objetivo melhor de vida que viver somente em função dessas perdas de tempo e tolas brincadeiras. Tais espinhos sufocam nossa era. Marcos, por sua vez, acrescenta a cobiça de outras coisas. Não é preciso enumerar o que são essas outras coisas. Todas as coisas não relacionadas a Cristo e ao Pai podem ser objeto de cobiça ou ambição negativa.
Quando alguém gasta toda uma vida com um objetivo que, por melhor que possa parecer, nada tem a ver com Deus, toda boa semente é sufocada por esse objetivo menor. Tomemos como exemplo alguém que tem uma grande inclinação para as ciências. Fará bem se usar sua ciência para o bem dos semelhantes e propósitos santos. Do contrário, pode ocorrer de a boa semente vir a ser sufocada. Outro, digamos, é altamente competente em arte. Bem fará se sua arte for usada como jumentinho para que Cristo nela cavalgue. Mas se, pelo contrário, a arte for usada para cavalgar Cristo, então será corrompida. Faz alguns anos, conheci um clérigo que viajava para lugares distantes em sua busca de encontrar um novo inseto. Era entomologista renomado e não o culparia por isto, pois a entomologia pode ensinar lições valiosas a quem delas necessita. Todavia, como negligenciasse muito da fé e de seu ministério para pesquisar o tal inseto, não é de admirar que alguns paroquianos já tivessem desejado ver alguns dos seus insetos se alimentando de seus velhos sermões já embolorados. Chama então sufocamento da semente justamente quando o objetivo menor se torna senhor da mente, levando a causa e a verdade de Deus a assumirem posição secundária. A semente é sufocada em nossa alma sempre que Cristo deixa de ser tudo para nós. Entendam, portanto, que seja o que for, riqueza, glória, trabalho, estudo, prazer, tudo pode servir de espinho para sufocar a boa semente. O Sr. Jay nunca se sentiu tão feliz na vida quando, em Bristol, lhe mandaram uma mensagem que dizia: um jovem próspero nos negócios implora a oração do povo de Deus para que a prosperidade não lhe sirva de cilada. Cuidem de fazer o mesmo com sua prosperidade. O meu querido amigo Dr. Taylor, de Nova York, costuma dizer que alguns cristãos de hoje têm um cristianismo de borboleta. De fato, quando o tempo, a força, os pensamentos e os talentos são todos gastos com mera diversão, que são os homens e mulheres, senão simples e esvoaçantes borboletas? A sociedade humana atual me parece, de um modo geral, uma massa de pessoas vivendo sem rumo certo, imitando as atitudes e o comportamento uns dos outros. Ó, caros ouvintes, de certo não viemos para este mundo com o objetivo de desperdiçarmos nossos dias. Nem creio que tenhamos vindo para cá para servirmos de escravos da morte, nem enferrujarmos de indolência. Viemos para cá com o mesmo objetivo do homem que passa pela rua visando alcançar a porta de casa. Esta vida é a estrada do palácio celestial. Passem por ela de tal modo que possam se apresentar ao rei com santa alegria. Se focarem sua mente, seus pensamentos em apenas coisas passageiras, sejam elas quais forem, acabarão arruinando a própria alma, pois sua boa semente será inteiramente impedida de crescer. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim,
acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha